essa rotina, ter uma disciplina. De Rio Preto, São Paulo, Maria Aparecida, saudações cordiais na tribuna, Rede Vida, e também a saudação, o tema está ótimo, cumprimento. Aqui da Maria Aparecida de Rio Preto, obrigado pela gentileza. Minas Gerais, bom despacho. Geraldo Magela, Geraldo, saudação também muito amiga. Por que tantas empresas no Brasil morrem antes de completar um ano de vida? Isso é culpa do Estado ou é do empreendedor? Bom, nós, dentro da nossa linha de atuação e verificando como professor, como consultor de empresas, a grande maioria das empresas quebram por incompetência dos empreendedores. As pessoas não sabem o que é administrar a empresa. Isso significa o quê? Significa que nós vamos nos preparar para isso aí. Precisamos nos autoavaliar para saber quais são os nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. E a partir daí, qualquer negócio dá certo. Quando eu digo qualquer negócio, não significa que vai dar certo tudo. Não. Porque se eu tenho um perfil empreendedor, tem algumas características que são bastante fortes, são bastante positivas, aquele negócio que eu for entrar, eu já avaliei, já analisei e já vi quais são as ameaças e as oportunidades daquele negócio. Comentava outro dia com um companheiro, um negócio de pipoca pode ser um negócio medíocre, mas eu conheço em São Paulo um empresário que tem 100 carros de pipoca. E ele tem o seu carro importado, tem sua casa lá no Guarujá, enfim. Essa é a questão, quer dizer, depende muito mais da pessoa do que do negócio em si e muitas vezes do governo. Essa história de ficar apontando para o governo, claro, o governo tem faz parte desse ambiente que nós vivemos, mas nós temos que aprender a conviver com essas coisas e não esperar que a crise passe para a gente montar o nosso negócio. Você falou em montar o nosso negócio, é que está pedindo uma sugestão, uma dica aqui de Jaú de São Paulo, a Lúcia Polini. Lúcia, saudação também, obrigado pela gentileza. E por levantar opções que podem servir para outras pessoas também, né, Lúcia? A Lúcia, ela não falou idade, ela não falou se ela tem alguma habilidade, mas ela está dizendo aqui que ela é dona de casa. Ela precisa trabalhar. Que sugestão que poderia ser apresentada? Um negócio que ela possa escolher para montar em casa. Culinária seria a solução, Álvaro? É por aí? Bom, para começar da estaca zero, quando a pessoa, no caso, sugeriu a questão da culinária... Não lembro de sugerir, desculpa. Ela só está perguntando qual é a dica. Eu que estou sugerindo se culinária dá certo. Certo, ok. A questão é a seguinte, o que ela gosta de fazer? Nós temos que nos dedicar àquilo que a gente gosta de fazer. Por exemplo, no caso que o Luiz Antônio comentou, culinária, mas pode ser costura, pode ser outras coisas, quer dizer, a pessoa tem que se autoavaliar. O que é que eu gosto de fazer? Primeira coisa, eu gosto de dar aula de inglês, eu gosto de dar aula de informática. Então, essa é a primeira questão. Segunda, aquilo que eu já comentei antes, qual é o mercado? Tem mercado para aquilo que eu gosto de fazer? E outra coisa, eu tenho competência, eu detenho os conhecimentos básicos para levar um serviço ou um produto, para vender alguém, motivar alguém a meter a mão no bolso e pagar por aquilo que eu estou oferecendo, sejam salgadinhos, bolos, sucos, enfim, congelados, aquilo que se faz a partir de casa. E primeiro eu tenho que gostar disso. Uma pessoa que não gosta de cozinha não vai montar um negócio de cozinha, que tem que mexer com cozinha. Então isso é básico. Isso vale para qualquer tipo de negócio que se queira montar. Por exemplo, eu gosto de consultoria. E se eu gosto de consultoria, eu me dedico a isso daí. E sou feliz e me sinto gratificado. Isso é que interessa para a gente, no final das contas. Está aí, Lúcia, né? Buscar o que você gosta. Eu tenho a chave para mostrar que hoje está formidável, viu? Hoje, realmente, o Dr. Emílio Menon acertou a mão. Mas antes, vamos atender ao Piauí, Teresina. A participação é da Maria Lúcia. Ela tem uma questão, ela apresenta a sua questão ao vivo na Tribuna Independente, direto de Teresina, no Piauí. Maria Lúcia, a sua pergunta, minha querida. Boa noite, Luiz Antônio. Muito obrigada. Consultor Álvaro, gostaria que o senhor me respondesse o seguinte. Dê sua opinião sobre o programa de qualidade total nesse novo perfil da empresa moderna, tendo em vista alcançar melhor qualidade de vida.
Obrigado, Maria Lúcia. Eu entendi a sua pergunta. Ela gostaria de entender como é que fica a preparação de mão de obra diante do programa de qualidade total. O fato de trabalhar em casa, o funcionário ir para casa e trabalhar, tem que estar dentro dos princípios de qualidade total. Se a minha empresa tem um programa de qualidade total, o funcionário que sair de lá e for trabalhar na sua casa, seja o que for, tem que estar dentro dos princípios. Ou seja, tem que produzir um produto ou prestar um serviço igual ou melhor daquilo que vem sendo executado. Os padrões são os mesmos. Então, o que se verifica, são experiências em outros países, principalmente, que a gente tem visto e analisado, é que quem sai e quem trabalha na sua residência ou em outro local, está aumentando a produtividade, está fazendo muito melhor aquilo quando ele trabalhava antes. Vemos esses casos. Então, permanece o mesmo princípio. Essa é a grande questão, essa é a questão que tem sido reforçada cada vez mais. Então, quando eu sair, se eu vou sair e vou fazer em casa e vou fazer numa condição pior, então realmente tem algum problema. E se a gente for analisar bem, isso nós já vimos em casos aqui mesmo no Brasil. É porque esse funcionário, se ele está em casa agindo, ou pelo menos trabalhando de forma deficiente, é porque dentro da empresa, pode procurar, ele já era assim. Então cabe ao funcionário, ao chefe dele, evitar que essas pessoas que dentro do sistema tradicional, né, já tinham essa atuação, levar para casa, piora mais ainda, corre um risco muito grande. E além do mais a concorrência, né? Se ele não tiver qualidade, ele vai dançar, né? Maria Lúcia, um grande abraço, obrigado pela sua participação aqui ao vivo na Tribuna Independente. Eu vou mostrar a charge do Dr. Emílio, para que o senhor possa até rir um pouquinho da brincadeira. Trabalhe em casa, será que o negócio é esse? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos mostrando a charge do Dr. Emílio Menon. Tribuna Independente, na Rede Vida de televisão. A presença do professor, nosso consultor, ele é diretor da Clínica de Negócios, né, em São Paulo. Está ao vivo na Tribuna Independente, tirando dúvidas sobre negócio em casa. Álvaro Melo, e atendendo assim aos amigos de todo o Brasil, mas também tendo a oportunidade de rir um pouquinho, né? Está aí a charge dos amigos de todo o Brasil, já podem acompanhar, observando a charge encaminhada pelo meu amigo Emílio Menon, de São Paulo. Parece que esse sujeito está trabalhando em casa direitinho. Acho que não era bem esse sentido que o Álvaro estava colocando, mas a penca de menino que o garoto está trabalhando, ele tem uma fábrica pelo jeito ali. Doutor Emílio, muito obrigado. É a maneira sempre muito carinhosa e bem-humorada com que ele participa da Tribuna Independente, dando sempre um toque de muita descontração à Tribuna Independente. Doutor Emílio, muito obrigado, grande abraço. Quem faz a pergunta? Ao vivo, antes tem um recado aqui. O recado, antes da pergunta, tem um recado. O recado é do Eduardo, dizendo que o meu pai está muito bonito na televisão e que está gostando muito da Tribuna Independente. Portanto, quem faz a pergunta é o pai do Eduardo, o presidente Jorge. Álvaro, o trabalho em casa é a grande solução para o desemprego no país ou ele é apenas uma mera consequência de uma política econômica incorreta? Bom, nós temos aqui, antes de responder a sua pergunta, quais são as propostas que nós vimos até o presente momento para reduzir o desemprego no país. Então nós temos o contrato de trabalho por tempo determinado, redução da jornada, a redução de jornada com redução de salário, o banco de horas, e a redução de cargos sociais e impostos e a redução de benefícios sociais. Então isso aí são medidas para reduzir o desemprego, reduzindo o custo das empresas e reduzindo os salários, como nós vimos aqui. Nessa situação agora que nós estamos vendo, nós não estamos propondo isso aqui para solucionar todo o problema do desemprego. Pelo contrário, essas medidas beneficiam as empresas porque aumenta a produtividade e, acima de tudo, tornam mais competitivas. Por quê?
porque elas ficam com funcionários satisfeitos, é isso que nós queremos, funcionários motivados, porque nós não estamos reduzindo o salário deles. Por mais que eles tenham tempo parcial, trabalhem em casa, os salários são os mesmos. Isso é uma visão da empresa e do indivíduo. Do ponto de vista de política econômica, eu não sei como é que o governo vê isso daí. Me parece, como nós comentamos há pouco agora, esse trabalho de telecommuting, essa questão do trabalho à distância, que no inglês chama-se telecommuting, aliás, em espanhol, em alemão, em francês, está se usando o mesmo termo, telecommuting. Depois nós explicamos mais sobre o significado disso daí, né? Mas o que acontece é isso, que em termos de política econômica, o governo deveria começar a mesmo a praticar com seus funcionários públicos, permitindo alguns deles, selecionados, é claro, trabalhassem em casa, sem dúvida nenhuma. Ou trabalhassem em outro local para diminuir esses espaços que nós temos lá na nossa capital federal. Tribuna Independente na Rede Vida de televisão, Álvaro Melo ao vivo, falando sobre negócio em casa, respondendo agora a pergunta encaminhada pelo economista Wells. Professor, a flexibilidade do trabalho, que é o nosso assunto, impõe que o trabalhador exerça atividades em lugares diferentes, na sua casa, no escritório, etc. Qual que é a importância do sistema de comunicação, já que a gente está vivendo um processo de privatização e hoje nós não temos condições de ter um telefone razoável, né, para que nós possamos ter essa comunicação ideal? Isso, você comentou ideal, mas nós temos celular, nós temos já a internet, de qualquer forma está funcionando. Precisa melhorar? Precisa. Hoje, realmente, eu tive séria dificuldade em me comunicar com São Paulo, em função até dessas questões das nossas comunicações. Mas isso tende a melhorar, eu não tenho a menor dúvida. Nós estamos numa situação em que muitas dessas informações